só e se, Padre Léo estivesse vivo hoje, será que ele seria cancelado? Vou te dizer que tem muita pregação do Padre Léo que ele seria cancelado. E mais, muitas pregações que foram como uma profecia para os tempos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então eu separei um desses momentos para nós refletirmos aqui e pensarmos, né, como seria. Eu adoro pensar como estaria Monsenhor hoje em dia, como estaria Padre Léo hoje em dia, como estaria São João Paulo II hoje em dia, vendo tudo isso que está acontecendo, toda essa encheção de saco no mundo. Então, fica comigo até o final do vídeo para você ver o que é que o Padre Léo, né, falou aí que poderia ser cancelado, ou uma profecia, não sei. Não esquece do seu joinha, de se inscrever no canal e também ativar o seu sininho, tá bom? Os seus comentários, filho amado de Deus, respeitando as regrinhas deste canal, tá bom? Bora lá para o react, Oh, meu Deus do céu, qual é a pessoa no mundo que nunca ofendeu ou foi ofendida por ninguém? Nós estamos criando uma raça de gente fraca, umas manteigas derretidas, qualquer coisinha que fala a pessoa já está lá para baixo. Qualquer probleminha e já corre, tem que ter remédio para tudo. Está lá no fundo do poço, está tomando 200 comprimidos por dia. Ah, faz 10 anos que eu estou tomando remédio, então é sinal que esse remédio não presta. Senão não ficar 10 anos tomando essa porcaria. Vai atrás de outro. Agora, quando eu tenho que pensar que eu tenho que mudar de vida, minha Nossa Senhora. Coisas bem simples. Por exemplo, a mesa da refeição. Hoje nós sabemos, por exemplo, que a pessoa que come muita massa, ela fica com a vontade fraca. Ela não é gorda só porque come muita massa. É porque o excesso de carboidrato, ele influencia a vontade da pessoa. Ele faz a pessoa ficar amolecida. Como é que você come uma coisa pesada? Como é que você se sente? Gente, que verdade, esse trechinho aí, a hora que eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu, parece que é pra hoje em dia, ou seja, naquela época, ele já falava isso, né, ai, gente fraca, parece que hoje em dia não parece, não. Aliás, saiu aí, né, vários vídeos do Frei Gilson, cortes, né, do Frei Gilson, onde ele tava falando homilia, palestras, enfim, começaram a cortar, ele falando de situações. Gente, se pegarem as palestras do Padre Léo, então, onde ele chama a gente de anta, Padre Léo seria cancelado, né? Só não é porque já não tá mais entre nós, né? Aí o pessoal não tenta cancelar, né? Mas, muitas coisas... Pena que as pregações do Padre Léo não tenham mais tanta repercussão quanto tinham uns anos atrás. Mas são pregações maravilhosas, onde ele misturava bronca com humor, com drama, com suspense, com romance e, claro, né? Todo lado espiritual aí. Mas eu quis trazer isso porque... muitas palestras de padres que já se foram, de papas, se encaixam muito com hoje em dia. Aí fica a dúvida. Isso é uma profecia ou nós que não mudamos nada? Porque ele até fala aí, né? Que na hora da gente mudar de vida, oh meu Deus, a gente pena, né? Mas quando é algo assim, que nós vemos que temos que mudar, não é algo que nós temos, é aquele prazer de mudar, né? Aí depois ele fala, né, sobre quem come muito carboidrato. A hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus, pegasse hoje em dia, o povo já ia, nossa, Padre Léo, foi gordofóbico. Ele não sei o que é, porque hoje em dia é assim, né? E é muito isso. A gente tava até conversando aqui em casa, até por conta dessas lives que nós fizemos, né, nos últimos tempos, sobre essas falas do Frei, as falas do Padre Fábio Marinho, falas do Padre Patrick que nós já trouxemos, Padre Paulo Ricardo, tantos outros, né? E às vezes que ganham mais mídias do que outros, o quanto nós estamos dodóizinhos mesmo. A gente não pode falar mais nada. A gente tem que ficar assim, ó. Se você for católico e cristão, então, meu Deus do céu, não é assim, é assim, assim, assim. Você não pode existir no mundo, você não pode dar sua opinião, porque vai ferir o outro. Só que aí é muito engraçado, né? O que eu falo, a fé que eu defendo, desde que feito com respeito, ouviu? Porque tem gente que falta com respeito, que é cristão católico que falta com respeito, concordo. Mas desde que seja feito com respeito, não pode ser dito. Mas o outro tentar te ofender, que pensa contrário a você, com certeza pode. Ele não só pode, mas na cabeça dele deve. Afinal, ele tá defendendo a verdade. Alguém tem que defender a verdade, né, contra você. Não é isso que falam? É bem assim. Pelo menos dos vídeos que nós trouxemos aqui em relação às questões protestantes, a ataques protestantes, o que a gente recebeu aqui de gente falando, eu preciso falar a verdade para você. Mas que verdade, irmão? Você nem conhece nossa realidade, você tá querendo imputar a gente coisas que nós não fazemos. Que verdade? A sua verdade, não a verdade que é verdade, né? Porque existe a sua verdade,
aquilo que eu acho que é a minha verdade, e existe a verdade universal. E a verdade universal tá ficando muito longe de todos esses debates e discussões. E aí, cada vez que a gente traz esses vídeos de debate, de confronto, ou que a gente tá respondendo alguma coisa, e chegam alguns comentários um pouco, né, dos soldados da verdade, a gente vê que a verdade passa bem longe. E o quanto que as pessoas, ao ficarem dodóis, como o Padre Léo falou aí, elas se tornam uma pessoa super agressiva, né? Outros têm um lado no mundo que ela é aquele agressivo, um pouco indireto, né? Ele faz de uma forma sutil, ele faz de uma forma debochada, né? Ou de uma forma assim, ai não, mas eu tô o quê? Eu tô te dando um conselho, eu tô cuidando de você. Não tá. Você tá usando de ironia, de deboche, né? E de sonsice pra ficar criticando os outros, né? Então, o que a gente tem que entender de tudo isso é que, para que nós não sejamos pessoas fracas e não sejamos como essas pessoas que estão à torta direito na internet, nós temos que agir como o próprio Cristo. Cristo tinha um equilíbrio, gente, Jesus é o máximo. Porque ele sabia quando falar, quando silenciar. E olha que ele silenciou nos momentos de extrema dor. Aliás, durante o período da Semana Santa, quando nós refletimos todos os passos de Jesus, eu pelo menos fico assim, meu Deus, acusaram o Senhor, bateram no Senhor e o Senhor não fez nada. Como que ele conseguiu? Como? Porque é muito insulto, gente. Ele levou na própria carne. Às vezes a gente recebe só um olhar feio, a gente já fica, ai meu Deus do céu. E ele não, ele recebeu olhares, cuspiram na cara dele, deram uma cruz, ele tava com coroa de espinhos, e o que ele fez? Ele não jogou um raio nas pessoas, pode ter tido vontade, né, não sei, mas não jogou um raio nas pessoas, porque ele era todo o amor. E quando a gente fala amor, não é esse amor de, ai, passa a mãozinha na cabeça, não é isso. É um amor que respeita a dignidade do outro, mesmo que o outro desrespeite a sua dignidade. Claro, né, tem os limites na questão de crime, mas aí a pessoa tem a punição, enfim. Vocês estão entendendo? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Então, nós precisamos mudar, né? O Padre Léo até falou sobre mudança de vida. A dificuldade é quando nós temos que mudar de vida. Onde você precisa mudar? Olhe para onde você precisa mudar. Muitas vezes nós temos essa dificuldade. Eu não sei onde eu preciso mudar. Não, eu sei onde eu preciso mudar, mas talvez eu não tenha coragem. Eu não tenha esta força. Por quê? Porque eu preciso pedir o Espírito Santo, porque realmente tem coisa que é mais difícil, mas que eu preciso fazer. Muitas vezes a gente acorda e a gente não quer levantar. Já sentiu essa vontade? Eu já tive várias vezes. Eu não tive vontade de levantar, não. Mas, o que eu falo? Senhor, vou ter que levantar, né? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, tenho que ir no banheiro, tenho que fazer minhas coisas, né? E aí aqui um breve testemunho, né? Pra nós já irmos para os finalmente desse vídeo aqui. Vocês que acompanham o canal há mais tempo, vocês sabem que nós já... Algumas situações, né? Que eu já partilhei com vocês. Por exemplo, um pouco antes de nós casarmos, né? Nós perdemos o nosso bebê. Não sabemos se era menino ou menina, enfim. E nós perdemos. E aí, isso foi antes de nós recebermos o sacramento do matrimônio. E na semana do sacramento do matrimônio, nós perdemos nosso sobrinho de 2 anos. Quase desistimos, né? Eu já tinha pensado, não, só vou falar pro padre fazer lá um momento de sacramento no sacrário mesmo, não quero mais ninguém, enfim. Mas aí, diante das situações, Deus foi conversando conosco, né? Os nossos irmãos, tanto de sangue quanto de fé também foram nos apoiando, deu certo. E nós conseguimos viver o sacramento do matrimônio. E aí, nós fomos para a lua de mel, que já estava tudo paga já, né? A gente foi para Gramado. Era para ter sido um momento maravilhoso, e não deixou de ser, foi muito bom. Mas até o jeito, assim, eu não tenho como explicar tão perfeito, mas quando eu abri os meus olhos, parecia que tinha uma camada cinza nas imagens, em tudo que eu vi. Tinha uma pracinha lá em Gramado, acho que é Praça das Etnias, se eu não me engano. Se você é do Rio Grande do Sul aí, de Gramado, depois você deixa aqui nos comentários. Era tão lindo, tinha um verde tão vivo. Só que eu só consegui ver esse verde depois de uns 2 anos que eu fui ver a foto. Porque lá no dia eu via tudo meio que cinza, meio que apagado. Porque a gente estava tomado de tanta dor, a gente não tinha vontade de levantar. A gente só queria ficar deitado e relaxar diante de tanta adrenalina que nós tivemos num momento tão... que era para ter sido um momento estupendo, esplêndido, que nós vivemos, mas que ao mesmo tempo houve duas grandes tragédias na minha vida.
Então, muitas vezes a gente não vai ter vontade, né, de levantar. A gente não vai ter essa força. E quem nos dá essa força? É Cristo. É o que eu falo. Nós não teríamos vivido o nosso sacramento do matrimônio se não fosse Deus o centro. E posso dizer que o nosso casamento foi o momento em que nós vivenciamos, assim, um exorcismo das nossas dores. No momento em que nós estivemos dançando na nossa festa, no momento do sim, no momento de entrar, tudo ali foi uma maneira de Deus nos libertar, por incrível que pareça. Mas é uma libertação que muitos não entenderam. E nós tivemos que viver, porque mesmo diante das tragédias, a vida não vai parar aqui. Para nós ainda não parou, né? Nós ainda temos uma missão. Então eu só quis compartilhar isso para vocês, porque às vezes você tá nessa situação, não tá com vontade de levantar, não tá querendo fazer nada, mas de verdade isso não vai resolver. Vai resolver se você levantar e se você ir atrás de Deus, se você orar, se você se apegar na Eucaristia, que foi muito a nossa força. Então, se apegue nisso. E claro, né, como diz o meu diretor espiritual e também minha terapeuta, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um terapeuta, porque a área da saúde também é abençoada por Deus. Existem profissionais maravilhosos. E ai se não fosse eles, né? Então, que você seja firme na sua fé, não numa fé exagerada, não numa fé fanática, mas numa fé equilibrada, para que você possa e consiga superar aquilo que é muito doloroso na sua vida e que você também ganhe forças para mudar aquilo que você de fato consegue mudar, né? Porque tem situação que a gente não consegue mudar. Gente, é isso, quis trazer mais esse vídeo como reflexão, né? Nem era pra eu ter partilhado essa dor. Um dia eu partilho aqui num vídeo mais longo, que acho que a gente ainda não fez esse testemunho. Mas por hora foi porque a gente sentiu mesmo o coração de partilhar, tá bom? Me conta aí, o que você acha dessa geração de hoje? É uma geração mimimi? Não é uma geração mimimi? Como que era? Se você é mais velho, que eu sei que tem pessoas mais velhas aqui no canal, fico muito feliz. Me conta como que era nos tempos atrás, né? Se você vê essa diferença ou não. Não esquece de fazer os seus comentários seguindo essas regrinhas aqui. E você, tem um testemunho? Deixa aqui nos comentários, manda no Instagram se você não quiser que as pessoas vejam, né? Porque às vezes tem um povo exagerado, né? Que vem, né? Julgar a gente, aí você não queira trazer nos comentários, mas você pode trazer lá no Instagram ou também no WhatsApp, que a gente tá coletando para montar vídeos aqui. Nós estamos preparando conteúdos diferentes cada vez mais, porque estamos crescendo, né? Então, cada vez mais aí conteúdos diferentes. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar seu sininho e, claro, fazer seus comentários seguindo aquela regrinha básica do canal, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!